Fundos imobiliários em queda é uma oportunidade ou o risco aumentou? Como a gente pode aproveitar esse momento para investir bem? O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no meu canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para os seus amigos. Eu também tô no Instagram, @aestelamourão. Aqui embaixo tem um link do meu perfil para você me seguir por lá. Tem conteúdos diários sobre fundos imobiliários de muita qualidade. Bom, o nosso IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, tem caído bastante. Os fundos imobiliários, tanto de papel, tijolo, FOFs, estão caindo a cada dia. Nos últimos 6 meses, o nosso IFIX caiu quase 6%. No último mês, ele caiu 2,59% e hoje está caindo menos 0,21%. Bom, e por que os nossos fundos imobiliários têm caído bastante? Eu quero trazer aqui o último relatório do RINV, né? O RINV é o hedge fund da Real Investor, é um hedge fund que tem apresentado um histórico absurdamente bom, né? Ele está batendo no IFIX, ele está entregando uma rentabilidade de mais de 2 vezes o nosso índice de fundos imobiliários. O gestor tem muito know-how, é um dos investidores mais antigos de fundos imobiliários, né? E eles também entendem muito de ações. Mas, enfim, quero trazer aqui para vocês porque ele explica muito bem o que está acontecendo com os fundos imobiliários, tá? E realmente é o que eu penso. Então, ele traduz aqui em poucas palavras o que eu penso sobre esse momento, né? Então, ele coloca aqui: no mês houve significativa desvalorização nos valores dos fundos imobiliários e ações, de forma que o desempenho do IFIX e do RINV foram negativos no período. Aí ele fala por que está caindo, tá? Por diversos fatores, dentre eles elevação da taxa de juros e a perspectiva de novos aumentos. A gente sabe que a Selic está subindo, né? Hoje eu gravo esse vídeo para vocês no dia 4 de novembro. Essa semana temos reunião no Copom e a perspectiva é de que haja um aumento de 0,5%. Ou seja, a Selic iria para 11,25% ao ano. Então, isso faz com que os nossos fundos imobiliários caiam, não tem jeito. Bom, e por que isso acontece? Porque se a gente tem a renda fixa pagando mais, o pessoal para de investir em renda variável, acha que não faz sentido, que o retorno não é tão alto. Se eu consigo 11,25 em renda fixa, para que eu vou ficar em renda variável? Para que teoricamente eu vou ter mais risco para ganhar até menos do que 11,25 ao ano? Então acaba que muita gente vende suas cotas e migra para renda fixa, tá? Segundo ponto que ele coloca aqui: preocupação com o risco fiscal do país. Bom, e o que é o risco fiscal do país? É o fato do governo estar gastando muito, sem controle de gastos. Isso faz com que a nossa inflação suba e muitas vezes o governo não vai conseguir nem cumprir também a meta da inflação. E saiu uma notícia agora sobre isso, ó. Governo anunciará plano de corte de gastos nessa semana, diz Haddad. Definições estão adiantadas, segundo o ministro. A reunião na tarde de segunda-feira tratará sobre como será o anúncio. Então, talvez tenhamos um plano de corte de gastos, talvez o mercado goste disso, mas por enquanto não temos nada de concreto e isso é algo que está afetando demais a nossa bolsa de valores. Inclusive, esse mês, pelo segundo mês consecutivo, né, a gente teve um saldo negativo na bolsa dos gringos, né? O capital estrangeiro saindo da nossa bolsa. Então, a gente vê aqui, ó, os investidores estrangeiros retiraram bilhões da bolsa brasileira no mês de outubro. O saldo do 10º mês do ano foi negativo em 2,8 bilhões. Setembro também já tinha sido negativo, né? Então, isso ajuda a nossa bolsa não andar, os nossos fundos imobiliários também desvalorizarem, porque tem gringo vendendo também as suas cotas. E o terceiro ponto, o cenário externo conturbado. A gente tem aí eleições nos Estados Unidos, a gente tem algumas guerras lá fora. Então, isso faz com que também o cenário não seja muito bom para o Brasil e para a nossa bolsa. E eles falam aqui que esses movimentos levam os investidores a migrarem para alternativas de menor volatilidade, como a renda fixa. E eles
concluem, né, vale ressaltar que não observamos nenhuma deterioração significativa nos fundamentos dos ativos, seja das ações, seja dos fundos imobiliários, tá? Então ele fala que para eles, o movimento é realizado majoritariamente por um efeito manada do perfil maníaco-depressivo do senhor mercado, como o Benjamin Graham fala, né, um dos maiores investidores de todos os tempos, autor de vários livros muito bons do nosso mercado. Mas, enfim, isso aqui sintetiza muito o que eu penso desse momento. Para mim, é um momento de uma das melhores oportunidades do mercado. Obviamente, o mercado pode continuar caindo, podemos ter mais quedas dos fundos imobiliários? Sim, é renda variável, né? Se a gente continuar com todos esses riscos, Selic subindo, e a gente tem perspectiva da Selic fechar o ano em 11,75%, a gente tem sim o risco fiscal. Se o governo não trouxer um pacote de gastos, a bolsa tende a continuar caindo. Então, nossas cotas podem sim continuar caindo, mas o fato é, estamos vivendo uma das melhores janelas de compra de fundos imobiliários. Poucos meses atrás eu falava para vocês que eu estava fazendo caixa. Poucos meses atrás eu falava para vocês que eu estava fazendo aporte mínimo. Para mim isso mudou. Hoje eu vejo oportunidades excelentes em todos os segmentos de fundos imobiliários, mais especificamente tijolo e papel, tá? Agora, o que eu, Estela, estou comprando? Como aproveitar as melhores oportunidades do momento? O momento é complicado? Sim, o nosso cenário macro não é bom. Então, por isso, eu protejo minha carteira comprando fundos de papel IPCA, tá? Por quê? Repare que o IPCA de setembro veio em 0,44, é o IPCA mais alto desde maio desse ano, e a Anbima projeta 0,55 para outubro. Então, o que acontece? Essa deflação de agosto, menos 0,02, ficou para trás. Agora, nós temos 2 meses de inflação alta. Então, os fundos de papel IPCA tendem a se beneficiar. Eles irão pagar mais no próximo 2 meses e a tendência é que a cota se valorize. Quando você compra um fundo de papel, você se protege dessas quedas. Por quê? Porque eles têm renda fixa na carteira. E aí você pode pensar, Estela, então é melhor comprar renda fixa. Acontece que renda fixa você paga imposto de renda. Em fundos de papel, IPCA e descontados, porque nós temos vários fundos de papel descontados, você consegue um retorno muito melhor. A gente tem hoje o HGCR11, fundo da Pátria, antiga CSHG, com 4% de desconto, pagando nesse preço 0,99 ao mês. A gente está falando de um fundo que tem um patrimônio líquido de 1,5 bilhão de reais, que em janeiro de 2025 vai fazer 15 anos, e pelo histórico a gente vê que ele bate o CDI durante esse tempo que ele esteve sendo negociado em bolsa. O retorno dele é maior do que IFIX e do que o CDI bruto. Lembrando que o CDI deveria ser o líquido aqui, né? Porque fundo imobiliário você tem isenção de imposto de renda. Mas, enfim, você tem um fundo que na marcação a mercado está pagando IPCA mais 9,3%, que a taxa de aquisição dele é IPCA mais 7,9%. Lógico, você tem o Tesouro hoje pagando IPCA mais 6,89, né, a maior taxa, chegou a bater 6,99, mas você tem que descontar o imposto de renda. E mais, o gestor eficiente, um gestor de qualidade, ele vai fazer dinheiro para você. Você comprando um fundo de papel hoje, IPCA descontado, você tende a ganhar no valor da cota, porque um fundo de papel tende a voltar ao VP, desconto é anomalia em fundos bons de papel que não tenham problema, né? O HGCR é um exemplo, mas temos vários hoje na bolsa. E você compra um fundo com um histórico de quase 15 anos, porque em janeiro ele vai fazer 15 anos, te pagando 1% ao mês. Na renda fixa, você hoje está ganhando bem, mas daqui a pouco não vai ganhar tão bem. Daqui a pouco você vai ter uma queda nas taxas e, de qualquer maneira, quando você acabar o seu investimento, você precisa pagar imposto de renda, né? Bom, então o meu foco agora é comprar papel IPCA de fundos bem geridos, com um
bom histórico, com uma boa capacidade de gerar renda para o futuro, né? E baratos, que estejam descontados. Além disso, eu também estou comprando fundos de tijolos que são prioritários, ao meu ver. Aqueles fundos com um excelente histórico, muito bem geridos, robustos, com uma baita capacidade de gerar renda para o futuro e que tendem a se valorizar em algum momento. O nosso foco é renda com fundos imobiliários, mas lógico, se você compra em um momento de estresse de mercado barato, você tende a ganhar também aquela cerejinha do bolo, que é a valorização da cota. E um exemplo que eu quero trazer para vocês é o HGRU11. Agora, enquanto eu gravo esse vídeo, ele está R$ 119,01. Quando a gente pega o histórico, o fundo em 15 de setembro de 2023, né, quase um ano atrás, custava R$ 140,14. Lá em dezembro de 2019, uma cota dele custava R$ 138,76. Será que é uma oportunidade comprar HGRU11 agora? E aqui, pessoal, eu quero deixar claro, é um exemplo. Eu poderia usar como exemplo BTLG, KNRI, XPML, diversos fundos que para mim são prioritários, tá? E que você vai ver que é uma oportunidade se você analisar. Por quê? Eles perderam os fundamentos? Vamos dar uma olhada? Bom, a HGRU hoje tem um patrimônio líquido de 2,307 bilhões de reais. Detalhe, ele acabou de captar quase 600 milhões de reais. O patrimônio vai crescer para 2,9 bilhões. Então, é um fundo que agora está mais robusto, está maior, está mais seguro, tá? Além disso, você vê que é um fundo que aumentou o patamar de dividendos no último rendimento que ele vai pagar agora em novembro, 90 centavos por cota. Esse deve ser o novo recorrente do fundo, que pagava 85 centavos por cota. Então, quando a gente olha aqui, quando ele bateu R$ 140 em setembro de 2023, ele estava pagando 85 centavos por cota. E aqui em dezembro de 2019, se você olhar, ele estava pagando 68 centavos por cota. Então a gente tem um aumento na renda com o passar dos anos, né? Ele começa pagando 68 centavos por cota, depois ele começa pagando 72, aí ele vai para 82 centavos. No meio do caminho tem umas distribuições absurdas aqui, porque ele vende imóvel, faz lucro no meio do caminho. E aí 85 centavos e agora 90 centavos e pode subir mais com o passar dos anos. Se um fundo imobiliário ele é bem gerido e você aproveita para comprar barato nas oportunidades, você pode ter um yield on cost muito interessante, uma rentabilidade muito boa, porque você está comprando mais barato e depois você pode ver a renda subir. Foi o que aconteceu aqui. Dos 68 centavos para os 90 centavos, a gente está falando de um aumento de 32% da renda. E dos R$ 140 para os 119 de hoje, a gente está falando de uma queda de 15% na cota. Tudo bem, Estela, mas então o risco aumentou. Por isso, o fundo imobiliário está caindo. Não, o macro está pior. O pessoal está com medo, está apavorado, mas o risco do fundo não aumentou. Ao contrário, diminuiu. Se você compara o relatório gerencial último de setembro de 2024 com o lá de trás, dezembro de 2019, quando ele pagava 68 centavos por cota e todo mundo queria próximo aos R$ 140, a gente tem uma melhora significativa no fundo. Dá uma olhada aqui. A BL total do fundo era 8.000 metros quadrados. O fundo tinha apenas 8 imóveis aqui. E olhando aqui o informe mensal de dezembro de 2019, a gente vê que o patrimônio líquido do fundo era de R$ 1 bilhão. Hoje, ao invés de 8.000 metros quadrados de ABL, o fundo tem 403 mil metros quadrados de ABL e essa ABL vai subir bastante porque ele está comprando muito imóvel agora na emissão. Como eu mostrei para vocês, o patrimônio líquido vai sair de 1 bilhão para quase 3 bilhões, praticamente triplicou o patrimônio líquido, ele se torna um fundo muito mais seguro em termos de robustez e em número de imóveis também. Hoje, o número de imóveis do fundo é 68, ele está comprando, na verdade, 44, tá? 2 saíram, e ele vai para 112 imóveis, de 8 imóveis para 112 imóveis. Então, eu falo para vocês com toda a segurança que o risco do fundo diminuiu. O que vocês precisam entender, os fundamentos dos fundos imobiliários não se perdeu. Os imóveis estão lá na vida real, os imóveis existem.
estão locados e você tem ali inquilinos pagando o aluguel todos os meses, você tem um gestor eficiente que está fazendo o seu patrimônio crescer, que está protegendo o seu dinheiro, diversificando mais, diluindo os riscos do fundo, e você vai ganhar mais renda com o passar dos anos se o gestor faz bem o trabalho dele. Então, sem sombra de dúvidas, a gente está vivendo um dos melhores momentos para investir. E eu digo isso novamente para ver se entra na cabeça de vocês e vocês entendam que a gente precisa sim adquirir conhecimento, entender o que está acontecendo para identificar as melhores oportunidades do mercado. Fica aqui o meu convite para vocês. No dia 12 começa o evento da Black Friday que eu estou preparando para vocês, com uma oferta especialíssima para vocês que querem se tornar meus alunos MFI, com um desconto muito especial. Entra aqui embaixo no link para participar do evento, para adquirir mais conhecimento e entender como você deve investir nessa crise. Pelo vídeo de hoje é isso, até o próximo vídeo. Curte, compartilhe e se inscreve no canal.